Então voltamos para o treinamento do Goku com o Meros, que apesar de ser um bom treinamento e o Goku até esboçou um pouquinho do instinto superior, ainda não era o suficiente. Então o próprio Meros decide chamar o Goku para uma espécie de sala do tempo. Só que aqui 3 dias lá dentro são equivalentes a um dia aqui fora. Bem menos que a sala do tempo original, mas vai ajudar. E voltando pra Terra, basicamente a galera tava querendo reunir os guerreiros Z pra poder, sobreviver à invasão. Só que só o Kuririn apareceu porque o Gohan tava estudando, o Tenshinhan não tem celular e os caras nem se deram ao trabalho de chamar o Yantia. Mas quando o Jaco tava falando com os prisioneiros sobre os próximos capangas que viriam, ele acaba descobrindo que o Android 73 viria também, ou no caso o G73. Eu chamo ele de Android porque depois nos é revelado que ele é uma espécie de Android. E falando nele, o próprio acaba decidindo aparecer na Terra junto com os amigos dele. E da onde vem essa habilidade, Goten? Nos é mostrado que o Android 73, ao tocar no pescoço de alguém, ele pode copiar todas as habilidades dessa pessoa por 30 minutos. E um pouco antes de estar na Terra, ele copiou a habilidade de um cara que podia fazer portais. Mas como o que o Piccolo mais sabe fazer é farmar aura, ele acabou deixando a guarda baixa e bom, o Android pegou no pescoço dele. E agora com os poderes do Piccolo, ele logo começa a dar uma surra no Verdão original. Mas não tem por que se preocupar, porque o Gohan acaba salvando ele antes que ele morra. E agora no seu traje de combate, eles começam a lutar contra o 73 gigante. Isso que o Piccolo tinha esquecido desse poder, hein? O maior problema é que o plano deles vai por água abaixo quando o 73 apresenta sua maior carta na manga, que no caso ele também pegou o poder do Moro, que estava na reserva. Então um ataque que era para tecnicamente matar ele, só deixou ele mais forte. Só que mesmo eles ganhando, o Moro decidiu que seria melhor se os capangas fossem embora, porque a habilidade do 73 estava acabando, porque havia uma chance deles perderem? Não, o Moro decidiu que eles iam embora e que iam deixar a galera lá da Terra treinar, porque o Goku e Vegeta estavam treinando. E na cabeça dele, se eles ficassem mais fortes, ele teria mais energia para absorver. E quero dizer, ele não tá 100% errado, né? E falando no treino do Goku e do Vegeta, o Whis estava olhando o treino do Goku com o Meros. E acaba nos sendo revelado que o Meros na verdade era um anjo. E olha, eu não vou mentir, tá? Mesmo se você não tomar spoiler, dá pra pegar algumas referências disso durante a saga. Ele meio que sabendo o que é o instinto superior, o Vegeta totalmente desconfiado, ou até mesmo ele falando a mesma frase que o Whis falou pro Goku, foram evidências o suficiente. De qualquer forma eu vou dar um ponto, porque fazia tempo que Dragon Ball não tinha um plot twist assim. Já sobre o treinamento do Vegeta, algumas coisas me incomodaram aqui, tipo ficarem falando sobre o quão superior o Vegeta é contra o Goku. Mas fora isso eu acho uma iniciativa legal e uma forma criativa de dar poder pro Calvo, que honestamente tava precisando de uma técnica nova mesmo. O Kaba não ia conseguir viver só de Gallic Ho e Final Flash. Depois disso ele tem uma pequena luta contra um cara da raça do Zarbon, mas eu acho que ninguém se importa, né? O Meros ia lutar usando o seu 100% contra o Goku, só que o Whis acaba aparecendo para intervir. Caso você não saiba, se os anjos usarem seu poder total, eles serão apagados da existência e não poderão voltar, hein? Não se esqueça disso. Uma das coisas que eu mais gostava no Dragon Ball Z era a interação dos Guerreiros Z e esses caras ajudando nas sagas. E olha só, eles têm bastante destaque aqui. Eu genuinamente fiquei feliz quando fui passando as páginas e percebi que não era algo tão rápido assim. Por mais que eles apareçam da metade pro final da saga, eles têm um destaque muito legal. Depois de tantos e tantos anos sem ver os Guerreiros Z reunidos. E é óbvio que se eles estão juntos de novo, é porque vai ter figurante pra eles enfrentarem. Então sim, os capangas do Moro começam a fazer um ataque na Terra, com cada um enfrentando o seu respectivo figurante. O Tenshinhan enfrentou a cópia do Magueta, o Kuririn enfrentou o Panda Gordo, o Yantia enfrentou o figurante dos figurantes, o Mestre Kami enfrentou as mulheres, obviamente, e o Gohan e o Piccolo foram contra o 7-3, que adivinha só, copiou o poder dos dois. E essa luta ficou muito legal, tanto é que tem uma fusão do Makanko Sapo com o Masenko, mas como estamos falando do Piccolo e do Gohan, já sabe, né? Os caras fazem algo muito legal só pra apanhar logo depois. E eles estavam apanhando porque o 7-3, usando a energia do Moro, estava absorvendo o poder deles. Mas ele não pode absorver energia de quem não tem energia. E é por isso que o Gold 17 a 18 aparecem. Eu fico muito feliz que ele aparece de novo. Se ele só tivesse destaque no Torneio do Poder, ia ser uma tristeza. Agora, eu sei que isso vai fugir um pouco do assunto, mas eu acho muito legal o Tenshinhan
tentando xingar o clone do Mageta. Mas ele não consegue porque é simplesmente muito educado. Parabéns, Tenshinhan. Vocês se lembram daquele capanga que tá do lado do Moro desde que os prisioneiros fugiram? Basicamente o chefe dos outros prisioneiros? Então, o Moro dá um pouquinho de poder pra ele e ele vai lutar contra o resto dos guerreiros. E é uma luta até que bem legal, só que ao perceber que todo mundo tava apanhando, o Goku decide finalmente voltar. Com uma entrada triunfal, o Goku começa a espancar cada um dos capangas do Moro, até que chega num ponto que ele tá tão rápido que a galera nem vê ele batendo no cara. Mas mesmo assim, o Moro continua dando cada vez mais energia pra ele, até que chega num ponto que, bom, o corpo dele não aguenta, né? Esse mangá tá ficando meio Ed pro meu gosto, hein? A luta do Goku Presságio contra o Moro é bem interessante, de verdade. Bem coreografada, bem desenhada, tem poucos quadros que são copiados. Eu de verdade achei essa luta muito boa enquanto tava lendo. E felizmente essa não é uma luta curta, então ela vai ter um tamanho bem razoável, que não vai fazer você ficar enjoado, ou também achar que foi muito rápido. Mas mesmo sendo uma luta incrível, a gente meio que já sabia quem ia vencer. Então sem muito suspense, o Moro foi lá e derrotou o Goku. E naquele ponto, o nosso calvo favorito finalmente tinha aprendido o teletransporte, o que é claro ele usou para chegar no campo de batalha. Só não se enganem, o teletransporte não foi a única habilidade nova do Vegeta. A nova habilidade apresentada se chama Separação Forçada do Espírito. É um nome legal, e o seu poder consiste em separar coisas que não pertencem a um corpo, e fusões, assimilações e até mesmo o poder do Moro se encaixam nisso. Sabem o que isso significa? Nós nunca mais teremos um vilão que é uma fusão, ou se tivermos o Vegeta não vai estar presente. De qualquer forma, a luta dele com o Piccolo também é legal. A única coisa que atrapalha é simplesmente o Piccolo fazendo diálogo expositivo, explicando todo o desenvolvimento do Vegeta. A luta foi passando e o Vegeta bateu tanto no Moro que ele voltou a ser um velhote. E aqui acontece uma coisa que no papel era uma ideia incrível, só que precisava ser muito bem executada para ficar bom. O Moro vai lá, come o Android 73 e vira um Moro 73. Eu nem vou perguntar de onde o Moro tirou essa habilidade de absorver pessoas comendo elas, mas tá bom. Sobre a transformação, o design dela até que é bem interessante. E sim, como você já ouviu todo mundo falando, essa forma lembra muito mais o Cell do que o próprio Moro, o que é uma pena, porque eu realmente gostava do design do bodão. Nós nunca te esqueceremos. E agora que o Moro não só recuperou toda a força que tinha antes, mas tá até um pouquinho mais forte, ferrou tudo. Porque o Goku tá cansado, o Vegeta tá cansado, os androides estão cansados, o Gohan tá cansado, o Piccolo tá cansado. Resumindo, não tem ninguém pra derrotar o Moro. Aí todo mundo começa a ir pra cima dele, o Gohan prende a barriga do homem e o Goku faz um Kamehameha instantâneo. Só que o Moro não só regenera o braço dele, mas ele atravessa o peito do Goku. Essa cena é mangá absoluto. Não tem como, cara. Aqui eu tenho que bater palmas. E de verdade, eles só não morreram pura e especificamente por roteiro, porque não tinha o que ser feito. O Moro literalmente deixou todo mundo à beira da morte. As esperanças acabaram. Mas felizmente, como precisamos de um final feliz, o Meros apareceu, indo contra as ordens do Whis. Não só isso, como ele começa a lutar de verdade com o Moro. Lembrando que os anjos não são permitidos lutar com a sua força total, e se isso acontecer, eles seriam punidos. E bom, infelizmente a punição veio. No meio da luta, o corpo de Meros começou a desaparecer, e ele faz um discurso muito legal sobre como ele era uma pessoa que basicamente era destinada a não ter sentimentos, já que por ser um anjo ele teria que ser neutro. Porém, ao entrar com a Patrulha Galáctica, ele se encantou com essas pessoas que, apesar de muito mais fracas que seus inimigos, eles ainda faziam de tudo para lutar e trazer a justiça. E ele diz que começou a genuinamente querer proteger o universo e trazer essa paz que os patrulheiros tentavam manter. E enquanto Meros lutava com Moro, ele acabou tendo um flashback de uma conversa que ele teve com o Goku, lá na Sala do Tempo, justamente sobre isso que nós estamos falando. E o Goku falou frases como: eu não luto pra proteger, ou eu não deixo os meus inimigos vivos pra tentar redimir eles, eu deixo eles vivos porque eu quero lutar de novo. Bem coisa de Goku do Super mesmo, mas eu até passo um pano porque a cena em si é legal. E nos seus últimos momentos, o Meros pede para o Goku proteger todo mundo. Quando a gente pensa em Dragon Ball, a gente pensa que quando o cara vai se transformar, ele vai gritar e que a terra vai tremer e tudo mais. Mas aqui não, cara.
tivemos uma transformação totalmente calma. Inclusive, a Terra em si ficou calma, e eu achei esse detalhe muito maneiro, porque genuinamente pega toda a questão do instinto superior. E a luta do Goku contra o Moro, eu nem tenho o que dizer, assim como esse instinto superior e o céu é perfeita. Passa toda a calmaria do instinto superior e mostra o quão superior ele estava. E então, para finalizar a saga com chave de ouro, o Goku mete um soco no bucho do Moro e explode ele. Pique Saitama, saca? E não tinha maneira melhor para finalizar essa saga. Como se isso fosse acontecer. Eu tava planejando finalizar esse vídeo aqui, sinceramente eu vou dar uma pequena explicação do porquê esse final é tão patético. Na real eu poderia fazer um vídeo inteiro só xingando esse final, mas a real é que toda a jornada do Goku nessa saga é jogada no lixo. Não só isso, mas o peso da morte do Meros também. Pra piorar tudo, vira tudo uma salada de frutas com muitos e muitos elementos que não fazem sentido. O Moro virando o planeta e tendo um Megazord instinto superior que veio de uma Genkidama, que veio do Ubi, com inclusive tudo isso acontecendo depois do Goku desistir de ser um patrulheiro. Ou seja, todo o, entre aspas, arco que o Goku teve nessa saga foi jogado fora. Você pode gostar, mas você tem que admitir que nada que acontece nesse final foi bem construído. Enfim. Concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você pode estar se sentindo muito para baixo recentemente. Talvez por algo que aconteceu agora ou tenha acontecido há muito tempo. Mas você não pode deixar isso te derrubar. Pare de pensar somente no lado negativo das coisas e seja um pouco mais grato. Eu sei que a situação pode não estar das melhores. Você pode sentir que não tem mais razões para continuar. Mas é por isso que eu quero que você fale com Deus. Não por interesse, mas porque Ele te ama e é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypark é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de cada um de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!